Creio que já estou no ar, este dia abençoado. Eu desejo a todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou lendo então no Novo Testamento, no livro de Mateus, qual eu encontrei então a mensagem para hoje, que serve para hoje e também para tempos por vir, Está lá então, o título da mensagem é A Grande Profecia do Monte das Oliveiras, que está lá em Mateus 24, a seguir vários versículos. Eu vou ler do 24, o capítulo 1 a 8, para darmos início nesta palavra tão verdadeira e profética, que vai se cumprir essas coisas. Então diz assim: quando Jesus, ainda saindo do templo, aproximou-se deles, seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores e de guerras, vedes, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nações contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então veja, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, eu vou levando mais aqui, mas já quero alertar que nós estamos vivendo num princípios dos fatos e de todos esses adventos, essas coisas que tem por vir, Temos num princípio. Mas agora eu quero ler lá em outra parte, que está lá em 1 a Tessalonicense, Paulo falando, que é no capítulo 4 e no versículo 11 até o 18, que diz assim, que essa é a primeira vinda antes desses fatos acontecerem. Tem os dois lados, a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então aqui é na primeira. Procureis viver tranquilo, tratai nos próprios interesses, trabalhai com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis honestamente para que os que estão de fora, e não necessitei de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer mediante Jesus o que com ele dorme. Dizemos, pois, por isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecemos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, ou não estrovamos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns outros com estas palavras. Esta é a primeira vinda.
será nas nuvens nós encontramos. E a vinda do Filho do Homem, ele vem para estabelecer que é a segunda, o reino aqui na terra. Que ali haverá as sequências da tribulação, as guerras, o Armagedão e a restauração, a vinda do anticristo e assim por diante. Mas eu vou lendo mais aqui para ganhar um pouco mais de tempo, o que eu tenho colocado aqui. E vedes então, vós hão de entregar para serdes atormentado, e vós matarão. Sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Essa abominação que falou que está lá em Daniel, que está no lugar santo, né? Então aqui, veja, o terceiro período de uma semana, no qual o anticristo fará uma aliança com Israel e quebrará até a consumação na segunda vinda do Messias. Logo após o sinal, a derrota de Israel pelo anticristo, isso aqui já na segunda vinda de Cristo, né? Veja, no anticristo. Veja lá em Marcos, capítulo 13, no versículo 15, que diz assim: o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre para tomar algum, melhor dizer, pertence de sua casa. Então, continuidade aqui lá em Mateus, agora no 24 capítulo, voltamos ali, no versículo 21 em diante, aí tem vários ensinamentos, mas eu vou levar uns aqui que eu anotei. Falando 6 sinais durante a grande tribulação. Forma e destruição da segunda vinda, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente e assim por diante. Então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Alerta, então, aqui. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Estas, melhor dizendo, palavras servem para as duas vindas. Analisar que as duas vindas aqui. Então, vou explicar sobre a primeira e a segunda aqui. Sabendo que a primeira vinda é o arrebatamento da igreja. E a segunda vinda é para restaurar o reino deste mundo e entregar ao Pai para sempre. Que maravilha, né? E que neste momento, né, Jesus aclamando no Monte das Oliveiras, né? Que esse monte também a gente sabe que ele vai ser partido ao meio, esse próprio o monte, né? Nos dias que vai se cumprindo. Então aqui eu expliquei, levei umas palavras, no arrebatamento, que é antes que a vinda no ar, e nós encontramos com Deus,
com Jesus e vamos à morada, que é um tempo, o céu ali, as bodas. Né? Depois voltaremos, quando voltar o Filho do Homem restaurar o reino da terra, restaurada para levar isso tudo purificado, tudo restaurado ao Pai. Então o Pai virá e estabelecerá o seu trono em Sião, uma nova Jerusalém que descerá do céu e ali será estabelecido para todos sempre. E nós estaremos juntos como santos sacerdotes, junto com Jesus, como diz a palavra. Que maravilha, tão especial, né? Que essas palavras possa alguém tocar, ver a nossa vida como é. E as pessoas possam, enfim, entender que só Deus é o caminho e a verdade e a vida. E Ele tem a sua palavra para nós refletir. Então que isso fica um alerta, um exemplo para as pessoas que vão ouvir e assistir. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.